Quem estava aqui quarta-feira passada? Quem estava aqui quarta-feira? Meu Deus, quartas proféticas. O que será que Deus preparou para nós nessa noite? Só tem uma coisa a te dizer: o nível vai aumentar. A cada quarta profética o nível vai aumentar. E se a gente já viveu tudo aquilo na quarta, que palavra! Entrega tudo. A gente saiu daqui completamente cheio da presença de Deus. E eu tenho certeza que hoje Deus trouxe você aqui para avivar o seu coração. Mas antes, deixa eu te dar um alerta. Palavras proféticas nunca vai na contramão da palavra escrita. Nenhuma palavra profética vai de encontro àquilo que foi estabelecido por Deus. A palavra rema não vai contra a palavra logos. Por isso, quer se livrar de profetada, leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Palavras proféticas, promessas de Deus para a nossa vida já foram escritas, estão na Bíblia. Então leia a sua Bíblia. Amém? Agora vamos começar. E essa mensagem de hoje é muito mais do que um alerta para mim e para você. Porque existem inimigos que são nossos conhecidos, se assim nós podemos dizer. O pecado, o engano do mundo, as mentiras de Satanás, as tentações, as obras da carne, que eu quero ler para você aqui, nós conhecemos. Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esses são inimigos conhecidos, meu e seus. Mas se eu disser a você que existe um inimigo que é mais perigoso do que todos esses aqui, você saberia dizer qual é? É um inimigo que se disfarça. É um inimigo que ele não chega fazendo barulho, ele não invade, ele não arromba a porta, fazendo ameaças. Ele se apresenta a mim e a você como uma bênção. E por isso é tão difícil de identificar. Mas hoje o Senhor trouxe a mim e a você aqui para abrir os nossos olhos de uma vez por todas. Sabe que inimigo eu estou falando? É a distração. Por isso o tema da mensagem de hoje é: não se distraia. Não se distraia. Por quê? Esses inimigos que nós falamos antes, os pecados, eles afastam o homem de Deus. Mas a distração, ele afasta o homem de Deus sem que ele perceba. E esse é o maior perigo. Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente está na igreja, mas a gente não conhece o Deus da igreja. A gente às vezes está trabalhando na igreja, mas a gente não está andando o Deus da igreja, porque eu e você estamos distraídos. O pecado, como eu falei, ele chega gritando: fuja de Deus. Mas a distração, ela sussurra: você ainda tem tempo.
por isso que muitos de nós temos andado distraídos. Porque a distração, ela não causa essa ruptura instantânea que o pecado causa. Ela chega silenciosa, sutil, e quando a gente percebe, nós já estamos distantes demais. Mas hoje o Senhor vai falar comigo e com você através de uma parábola que está lá em Lucas capítulo 14, dos versos 16 ao 20. E eu vou falar aqui bem rapidamente, mas a gente vai ler junto. Existia um banquete, uma mesa preparada, um convite, dizendo: venham, já está tudo pronto. Mas esse texto fala que um a um os convidados foram dando desculpas. O primeiro disse: eu comprei um campo. O segundo disse: eu comprei bois. E o terceiro disse: eu casei. Nenhuma dessas desculpas era um pecado. Nenhuma dessas desculpas eram imorais. Mas todas foram suficientes para fazer com que eles perdessem o maior convite de todos, o maior convite que Deus tem para mim e para você, o convite à mesa da comunhão. Esse é o maior convite de Deus. E o que foi que a distração fez com que eles perdessem? Porque apenas adiou. Eles não negaram o convite, eles apenas adiaram. E esse é o perigo da distração. Ela não nega, ela retarda. Ela não diz não assim de imediato. Ela só fala que está ocupada demais. E esse é o maior perigo para mim e para você. Por quê? Porque todas essas coisas, como eu falei, eram lícitas e justas. Mas é justamente aí que está. É o perigo das coisas boas no lugar errado. Coisas boas, um trabalho, família, bens. Mas quando nós colocamos no lugar errado, é aí onde a distração toma conta do nosso coração. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mais fazer nada na minha vida? Só tenho que vir para o culto, para a célula e servir ao Senhor? Não, você pode e deve fazer outras coisas, mas você não pode colocar essas coisas como prioridade na sua vida. Você não pode permitir com que essas coisas ocupem um lugar que só pertencem ao Senhor. Deixa eu contar para vocês aqui uma história real. Teve um pai que comprou um videogame para o seu filho, videogame dos sonhos, última geração. E aquela criança, ela fez a maior festa que o pai viu antes e depois daquele presente. Mas com o passar dos dias, aconteceu que todas as vezes que o pai chegava em casa e queria se relacionar com o seu filho, brincar com o seu filho estava ocupado demais. E sempre que o pai o convidava, ele dizia: pai, deixa só eu passar essa fase, pai, deixa só terminar essa partida. Aí o Espírito Santo disse ao coração daquele pai: vocês fazem isso comigo todos os dias. Essa história é a história do pastor Luciano Subirá e o seu filho Israel. O Espírito Santo diz que nós estamos andando distraídos com as bênçãos que se manifestam na nossa vida, muitas vezes como pedidos de orações. Muitas vezes eu e você estamos andando distraídos com as coisas que Deus nos deu, e a gente tem colocado essas coisas no lugar que só pertence a Ele. Precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos trocando o altar pelas agendas, estamos trocando o secreto pelas metas e o relacionamento pela rotina. E sabe qual é o mais perigoso de tudo isso?
é porque tudo parece normal, tudo parece espiritual, mas o nosso coração já está distraído. Deus no Éden, Ele não perguntou a Adão o que você fez, Ele perguntou onde você está. Sabe o que isso significa? Que o maior erro, o maior pecado, não foi a falha moral simplesmente, mas foi o distanciamento relacional. Onde você está? É a pergunta que Deus tem feito para mim e para você no dia de hoje. Porque nós estamos trocando aquilo que é eterno pelas bênçãos passageiras. Aos poucos nós estamos substituindo a devoção pelo desempenho, a presença de Deus pela produtividade, a fome pela satisfação momentânea. É isso que eu e você estamos fazendo sem perceber. Porque quando a gente se dá conta, a gente não está mais na mesa da comunhão, a gente não está mais na mesa da presença de Deus. Você lembra da história de Marta e Maria? Marta estava ocupada demais servindo Jesus, mas Maria estava no lugar certo, que era aos pés dele. Uma estava ocupada demais com coisas legítimas, mas a outra escolheu a boa parte. Não é que o nosso servir, assim como o de Marta, seja inútil, mas esse nosso servir, se é que você me entende, não pode substituir o altar de adoração. É verdade que Deus, Ele quer servos, é verdade, mas antes Ele quer filhos rendidos aos seus pés. E talvez hoje nós estejamos nos perguntando: por que eu não sinto mais o que eu sentia antes? Por que eu venho aos cultos e eu já não sinto mais a presença de Deus como eu sentia antes? Por que eu leio a minha Bíblia e não ouço mais a voz do meu Pai como eu ouvia antes? É porque você só tem lido a Bíblia e não tem permitido que a Bíblia leia você. A Bíblia precisa ler a mim e a você para que haja o confronto, para que haja a correção. Esse não é um livro normal. Estamos tratando muitas vezes como algo comum, que é mais precioso para mim e para você. O Espírito Santo está chamando a nossa geração de volta à presença, aquilo que é essencial. Por isso hoje eu e você vamos entender que não basta apenas combatermos o pecado, precisamos também confrontar aquilo que se apresenta a mim e a você como bênção, mas que tem nos levado para longe do lugar mais precioso. Precisamos ter cuidado com o inimigo, que não parece inimigo. É o que diz lá em Salmos capítulo 1. Não devemos andar no conselho dos ímpios. E o ímpio muitas vezes é aquele cara, gente boa. O ímpio, ele pode ser um excelente profissional, ele pode ser uma excelente pessoa, ele só não busca as coisas que agradam a Deus. É aquela pessoa, gente boa, que é amigo de todo mundo, mas não é amigo de Deus, não anda com Deus. É a cosmovisão do mundo, quando eu e você estamos na contramão do mundo. Precisamos estar, pastor, não tem nada a ver, quer dizer que agora eu vou ter que me afastar de todo mundo. Se afaste daqueles que te afastam da presença de Deus. Por isso vamos falar aqui bem rapidamente a respeito de 3 lições sobre as distrações. E se prepara, segura aí, anota aí o que eu vou falar. Mas antes de você começar a anotar, já olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: não fala mais comigo. Fala com essa pessoa que está do seu lado: não fala mais comigo, não me distraia hoje.
porque esse é justamente o tema da palavra. Já coloca o celular no silencioso, desliga, faz qualquer coisa aí, não fica tirando foto. Primeiro lugar, a distração rouba a comunhão. Lucas capítulo 14, vamos ler juntos dos versos 16 ao 18. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. Foi aquilo que nós falamos no começo. O maior perigo da distração é que ela não te tira da igreja, ela te tira da mesa. A distração não tira eu e você da igreja, tira a gente da presença de Deus, tira a gente da mesa que foi preparada, da mesa do banquete. E quando nós saímos da mesa, nós deixamos de ouvir os segredos do Pai, nós deixamos de nos alimentarmos daquilo que é verdadeiro, deixamos de ser transformados, nós estamos andando distraídos. E a distração pode até nos manter ativos, mas não nos mantém conectados, produzindo, mas não crescendo, servindo, mas não conhecendo. E esse texto que nós acabamos de ler, ainda vamos ler o resto na segunda parte, é um alerta para mim e para você, porque não apenas porque é um convite de Deus, mas principalmente por conta da realidade da resposta humana diante desse convite. Nós vemos que nesse texto não se trata apenas da rejeição, mas o motivo pelo qual nós rejeitamos o convite à presença de Deus. Como eu falei, nós não rejeitamos esse convite por causa da perseguição, por causa do pecado somente, mas nós rejeitamos por conta de uma ocupação que parece legítima inicialmente. Quantos de nós não nos identificamos nesse momento? Quantos de nós não estamos dando desculpas para Deus, porque estamos ocupados demais? Aquela resposta daqueles homens, ela seguiu um padrão, foi a mesma lógica. Eu comprei bois, eu comprei uma terra, eu me casei, mas não passam de desculpas, não passam de distrações. E qual foi a lógica das respostas que eles deram? Eu tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo para estar com o Senhor. E às vezes a gente está usando desculpas espirituais. Como assim, pastor? Porque a gente está ocupado demais servindo a Deus, mas sem se relacionar com Deus, como eu falei. Esse é o maior perigo da distração, é o maior perigo da nossa geração, o risco que eu e você estamos correndo. Como eu disse, não tem nada de errado em ter as coisas, o erro está nas coisas ocuparem um lugar que não pertence a elas. A mesa do banquete não se trata só de comida, mas de relacionamento. A mesa do banquete fala a respeito de relacionamento. Naquela época, a mesa significava lugar de honra, lugar de pertencimento, lugar onde nós recebemos direção, lugar de aliança. E Deus continua dizendo a mim e a você: vocês são bem-vindos, já está tudo pronto, só venham. Mas muitas vezes nós estamos tão focados e ocupados que tratamos esse convite como opcional e não como prioridade na nossa vida. Nós estamos normalizando o distanciamento de Deus. Isso é o que nós temos feito com a nossa distração. Como eu disse, por que é tão perigoso? É porque é algo lento. A distração é lenta e progressiva, não é uma ruptura imediata.
mas é algo que a gente se afasta sem perceber, sem sentir, de forma lenta, sutil, progressiva. Assim como Marta, como eu falei, estava ocupada demais, mas não conseguia parar para ouvir Jesus. Muitos de nós hoje estão na igreja, mas não estão com Jesus. Não estamos mais andando com Ele, e isso é muito sério. Veja o que o salmista disse no Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós estamos no ano da intimidade. Não precisa me responder. Quantas vezes você foi para a casa de oração esse ano? Nós já estamos na metade do ano. Quantas vezes você já reuniu a sua célula na casa de oração? Intimidade custa caro. Intimidade leva tempo. Intimidade impede a gente de andar distraído com as distrações e o banquete do mundo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos distraídos, nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. A voz dele é mansa, é suave, mas o grito das coisas do mundo é alto e constante, e só ouve a voz, só tem discernimento para saber se é Deus falando ou não, quem é íntimo. A mesa é para os íntimos, a revelação de quem Jesus é para os íntimos. Ele fez uma pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: alguns dos profetas, um profeta qualquer. Até que ele perguntou: e vocês? Vocês que sentam à minha mesa, vocês que têm intimidade comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: pode celebrar o Senhor. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Quer revelação? Senta na mesa. Quer revelação? Busca intimidade com o Senhor. Porque a distração, mesmo sem pecarmos, pode nos levar à frieza espiritual. A pergunta que Deus fez a Adão ecoa para nós até hoje: onde você está? E o pior é que muitas vezes eu e você não estamos nos escondendo como Adão fez. A gente só está dando desculpa. A gente só está ocupado demais. A gente anda ocupado demais com as coisas de Deus para se relacionar com Ele. Quando nós perdemos a comunhão, nós perdemos tudo. Quando nós perdemos a intimidade, nós perdemos tudo. Assim como Sansão, muitas vezes estamos vazios espiritualmente. Juízes capítulo 16, 20 fala que Sansão se levantou para lutar e só depois percebeu que o Espírito o havia deixado. Sansão foi alguém que se deixou distrair, que andou distraído e não percebeu que o Espírito já não estava mais com ele. O chamado é relacional antes de ser funcional. O chamado de Deus para mim e para você é relacional. É um chamado ao relacionamento. E eu e você precisamos sentar na mesa. O chamado não é vinde e trabalhai, é vinde e estai comigo. É um chamado ao relacionamento. Tudo está pronto, o banquete está pronto, só falta eu e você. E em segundo lugar, a distração vem disfarçada de bênção.
Vamos ler os versos 18 ao 20. Mas todos, uma a uma, começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: eu me casei, por isso não posso ir. Como nós estamos falando aqui desde o começo, Jesus, ele não usa pecados escancarados para justificar o erro dessas pessoas. Ele usa coisas boas, bênçãos. Junta de bois naquela época significava força no trabalho, para cuidar da terra, do campo. O outro tinha comprado uma terra, é justo, é lícito, é uma coisa boa, tanto antes como hoje também é algo lícito. Casamento, a maior bênção que Deus deu a mim e a você, o casamento, era algo lícito, justo, mas que também foi usado como desculpa. E essa também é uma armadilha que a distração faz. A distração vem de forma sorrateira. É o inimigo que não se apresenta como inimigo. Como eu disse, a distração tem aparência de resposta de oração. Quantas vezes eu e você estamos orando por uma porta de emprego, ou por uma porta de promoção, e quando Ele nos dá, a gente não ora mais. Quantos de nós estamos pedindo a Deus um esposo ou uma esposa, e quando Ele nos dá, a gente não está nem aí mais para Ele? Quantos têm pedido um casamento, e quando Ele dá, não tem mais tempo para sentar na mesa com Ele? É a oportunidade profissional, é a porta aberta. Nem toda porta aberta é de Deus, nem toda porta fechada é o diabo. É por isso que Deus trouxe você aqui, para dar a você, a mim e a você, discernimento. Quem anda distraído não consegue discernir a voz de Deus. Quem anda atento, quem anda com intimidade, quem anda ligado, consegue entender quando a porta aberta é bênção. Nós acabamos de cantar aqui: a tempestade é você, a porta aberta é você e a fechada também é Ele. Mas como é que a gente consegue discernir isso? Se a gente andar com Ele, se a gente sentar na mesa com Ele, Ele vai dizer a mim e a você quando aquela porta aberta é para a gente entrar ou não. Quando aquela porta de bênção, que se apresenta como uma bênção, vai nos afastar dele ou não. Por quê? Qual a diferença, pastor? É porque se afasta a mim e a você da presença dele, é porque não é mais bênção, é prisão. Se esse relacionamento que você pediu tanto a Deus tem afastado você da presença dele, é prisão, é laço, é distração. Então sai, então foge. Foge. Pastor, eu pedi tanto por esse emprego, mas não é aqui, é longe da minha família, eu não tenho como levar a minha família. Será que é isso que Deus quer para você? Será que é de Deus para você? Como é que você vai saber se você não está mais na mesa? Muito cuidado, porque a distração rouba o lugar de Deus, sem parecer uma coisa errada. A maior idolatria da nossa geração não é feita de escultura, mas de prioridades colocadas no lugar errado. Foi isso que o Senhor advertiu o povo de Israel antes de entrarem em Canaã. Deuteronômio 18, 11 ou 14 diz assim: guarda o teu coração, para que depois de comeres e te fartares, não te esqueça do Senhor teu Deus. Será que Deus não sabia que o banquete, às vezes, na mesa errada, causa distração? A fartura
gera esquecimento. A promessa pode gerar competição, e a bênção pode roubar a nossa adoração. É muito mais difícil de identificar uma distração quando vem identificada de bênção. Como eu disse, o pecado, quando ele vem na nossa direção, nós já conhecemos, e nós aprendemos, fomos ensinados como lidar com o pecado, a como fugir das tentações, como José fugiu. Mas quando ele vem disfarçado de bênção, quando ele vem disfarçado daquilo que você tem pedido ao Senhor, mas quando você coloca no lugar errado, deixa de priorizar o Senhor. Deus ainda continua sendo importante, mas Ele não é mais o mais importante. Eu ainda vou para o culto quando dá. Eu ainda vou para a célula quando eu tenho tempo, porque agora eu preciso bater a meta. Existem pessoas que pediram a Deus uma porta de emprego. Eu conheço pessoas que estavam trabalhando com Uber e disseram assim: eu agora tenho tempo para ir para a célula, porque eu que faço a minha hora. Quando der a hora da célula, eu não pego mais corrida nenhuma. Cadê essa pessoa na célula? Quando o líder liga, tenho conta para pagar. É lícito trabalhar? Com certeza. Mas e buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Tem pessoas que têm a sua empresa, que dia de quarta-feira fechavam mais cedo, só que agora as contas estão batendo, estão apertadas demais. Pastor, dia de quarta é o dia que eu tenho mais cliente, não posso mais ir para o culto de quarta. Quem foi que deu essa empresa a você? Quem foi que deu a você? Quem foi que mandou os clientes na quarta? Cuidado com a bênção disfarçada de distração. O Espírito Santo hoje está mostrando a mim e a você que aquilo que nós pedimos a Ele ainda temos. Mas será que nós temos ainda o Deus que deu aquilo que pedimos? E em terceiro e último lugar, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Se prepara. A distração adormece o espírito. 1 Coríntios capítulo 7, verso 35. A distração adormece o espírito. Digo isso para o vosso próprio proveito, não para vos armar um laço, mas para o que é decente e vos facilite o consagrarem-vos ao Senhor, sem distração alguma. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios para alertá-los sobre esse valor da consagração total a Deus. Mas existe uma verdade que muitos de nós estamos ignorando: é que a distração também é um laço. É um laço que tem impedido a mim e a você de nos consagrarmos ao Senhor. Nos afasta lentamente da consagração ao Senhor. Vai nos matando lentamente até que a chama apague. Como eu disse, a distração, se fosse algo abrupto, a gente conseguia identificar facilmente. Mas é algo que vai nos afastando lentamente até que a chama do nosso coração se apague. Até que quando a gente olhar para trás, a gente já está muito distante da mesa do banquete. Sabe, esse é o maior perigo.
A distração espiritual é como um sono que vai se instalando. E como eu falei, a gente muitas vezes não consegue mais parar para fazer as coisas de Deus. Eu não consigo mais ler a Bíblia, pastor, porque eu tenho que acordar muito cedo, e eu tenho chegado em casa muito tarde. Pastor, faz 1 ano que eu não consigo vir para nenhum evento da igreja, porque eu tenho trabalhado muito, sabe? A escola do meu filho, o aluguel, sabe? Quando eu vou no mercado, e eu não consigo mais ir para o culto de oração que eu ia toda quinta, porque eu tenho andado muito ocupado. Ainda vou aos cultos, mas não choro mais. Ainda sirvo, mas eu já não sinto. Foi o que aconteceu com Marta. Mais uma vez, Marta estava servindo a Jesus, mas Jesus ainda corrige ela em Lucas capítulo 10, 41 e 42. Tu te preocupas e andas inquietas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. O problema de Marta é o excesso de preocupação, e Maria escolheu a boa parte. O elogio de Jesus a Maria foi por conta desse foco na presença. E tem algo que eu quero que você preste bastante atenção agora. O problema de quem está distraído, o maior de todos talvez, é achar que estar aos pés de Jesus é perda de tempo. O problema de quem está distraído, muitas vezes sem perceber, e esse é um sinal de alerta para mim e para você, é que acha que é perda de tempo, é que fala ao irmão que está servindo: olha, tu está servindo demais, rapaz, para com isso. Eu digo logo que não estou disponível para ir para a escala. Quem anda focado incomoda quem anda distraído, porque o nosso foco vai refletir como um espelho e vai revelar a falta dele, e vai revelar a ausência dele. Por isso o foco, por isso Marta tentou tirar Maria dos pés de Jesus. Senhor, não te incomodas que a minha irmã está aí, não vem me ajudar? Quem anda distraído quer tirar quem está focado da presença. Quem anda distraído quer tirar quem está focado dos pés do mestre, da boa parte, da melhor parte. Sem perceber, estamos trocando a devoção pelo desempenho. Estamos trocando a devoção pelo desempenho. E a gente começa a medir a nossa vida espiritual com a quantidade de vezes que nós cumprimos uma escala, e não a quantidade de vezes que nós fechamos a porta do nosso quarto, e não a profundidade que nós temos buscado na nossa casa. Estamos tão ocupados fazendo as coisas para Deus, que nos esquecemos de perguntar a Deus o que Ele quer que nós façamos. Estamos ocupados demais com as bênçãos que Ele nos deu, que temos esquecido do abençoador, do dono das bênçãos. Quantos de nós estamos distraídos hoje? A distração tira Deus da sala, e eu e você nem percebemos que estamos sozinhos. Deus já saiu da sala, a gente já saiu da mesa, mas hoje Deus nos trouxe aqui para a gente voltar para a mesa, para a gente voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído.
Hoje Deus está chamando os adormecidos, aqueles que ainda têm forma, mas perderam o fervor, aqueles que ainda estão no ministério, mas já não estão no altar, que ainda proclamam, mas já não se quebrantam. A distração nos anestesiou, mas o Espírito nos trouxe aqui para nos acordar, para fazer queimar no nosso coração novamente. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando, para parecer que está acabando. Melhor é o final das coisas do que o começo. Essa parábola que nós acabamos de ler é um alerta, um convite que está feito. A mesa está pronta, mas quem virá? É a pergunta que ecoa no nosso coração até hoje. E eu queria fazer um convite diferente essa noite. Eu queria que viesse até aqui à frente todos os voluntários da Igreja do Amor, todos os voluntários que estão servindo, os que servem, mas aqui não estão cumprindo escala. Quem é líder aqui na igreja, quem é líder em treinamento, venham aqui na frente agora, todos. Se você serve, vem aqui na frente. Se você está servindo, passa o rádio aí para os guardiões que estão lá fora, deixa só um lá. Todos que servem, recepção, intercessão, todo mundo aqui é na frente agora. Recomeço. Se você serve, os pastores, líderes de rede, vão orar em vocês. Não sei como vai ser. Pega o óleo. Cadê o óleo, pastor Gustavo? Pega o óleo. Tocha de fogo agora. Esse convite é para todos que servem aqui. Convite a voltar para a mesa. A gente vai entoar uma canção, e esse momento você vai rasgar o seu coração diante de Deus. Não é diante de mim, é diante do altar, é diante da mesa. E hoje o Senhor vai trazer de volta aqueles que estavam trocando o altar pela escala, o altar de adoração pela ocupação. Todos os voluntários aqui na frente. Bora, Og. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Pastores, líderes de rede, agora começa a andar no meio deles. Anda no meio deles agora.